Muito bem, nesse vídeo vamos ver mais detalhes sobre o terceiro tipo de aparência, os efeitos, em inglês effects. E os efeitos também são conhecidos como efeitos vivos, live effects, ou efeitos dinâmicos, dynamic effects. Eu particularmente prefiro o termo dinâmico porque ele explica bem a natureza do recurso. Os efeitos podem ser facilmente modificados, ao contrário de outros atributos que são, digamos assim, mais estáticos. Muito bem, eu estou trabalhando no arquivo Múltiplos Atributos e à direita na coluna de painéis eu vou abrir o painel Artboards e dar um clique duplo na terceira prancheta. Eu vou pressionar a barra de espaço para mudar para a mãozinha e vou rolar a prancheta um pouco aqui para o lado. Agora eu vou selecionar o hexágono e no menu Effect temos vários grupos. Os efeitos da parte de cima, Illustrator Effects, são efeitos vetoriais. E os da parte de baixo, Photoshop Effects, são efeitos bitmap, baseados em pixels, equivalentes aos filtros do Photoshop. E sem entrar em muitos detalhes técnicos, a diferença básica é que os efeitos vetoriais não dependem de resolução e podem ser escalados infinitamente sem perda de qualidade. Enquanto que os efeitos bitmap dependem de resolução e, ao serem escalados, as bordas podem ficar serrilhadas. Muito bem, e aqui em cima, no grupo de distorção e transformação, eu vou escolher o efeito Pucker Bloat, um dos meus favoritos. Abre a caixa de diálogo, eu vou ligar o Preview e vou deslizar o controle. Bem legal. E vou confirmar OK. E aqui à direita, no painel Appearance, vemos que o efeito agora faz parte dos atributos de aparência desse objeto. E é importante notar que os efeitos não modificam a estrutura. No menu View, eu vou escolher o modo de visualização Outline e vemos que realmente a estrutura original do objeto não foi modificada. E voltando para o modo Preview, vemos que o efeito modifica apenas a aparência do objeto. Agora um ponto importante. Se você quiser editar esse efeito, não precisa escolher novamente no menu Effect. A gente só usa o menu para aplicar um novo efeito. E o Illustrator mostra essa mensagem para nos lembrar que nesse momento estamos prestes a aplicar um novo efeito igual ao que já existe no objeto selecionado. Eu vou cancelar e para editar o efeito depois dele ter sido aplicado, basta clicar no nome do efeito aqui no painel Appearance. Abre novamente a caixa de diálogo e você pode continuar experimentando e modificando o efeito dinamicamente. Eu vou confirmar OK e agora vamos ver outro exemplo. Eu vou selecionar o círculo e no painel Appearance, no rodapé, no botão FX, temos acesso ao mesmo menu com os mesmos efeitos. Eu particularmente prefiro usar esse menu porque é aqui no painel que o efeito vai ficar armazenado. E só aqui podemos editar o efeito depois dele ter sido aplicado. Em outras palavras, é no painel Appearance que toda a ação acontece. E agora, para esse exemplo, eu vou escolher também, no grupo de distorção e transformação, o efeito zigue-zague. Abre a caixa de diálogo, eu vou ligar o Preview, eu vou aumentar um pouco o tamanho e o número de ondas, ou cristas, ridges. E aqui embaixo podemos escolher pontos de canto, corner, ou pontos suaves, smooth, para cristas arredondadas. Bem legal. Eu vou voltar para pontos de canto, vou aumentar um pouco mais o tamanho e vou confirmar OK. E clicando no olhinho ao lado do efeito, podemos ligar e desligar a visualização. E para remover, basta arrastar o efeito para a lata de lixo no rodapé do painel. Eu vou desfazer, comando Ctrl Z, e como você está vendo nesse momento, esse efeito de zigue-zague está modificando os dois atributos, o contorno e o preenchimento que estão embaixo dele. Mas já sabemos que podemos colocar os atributos em foco e modificá-los individualmente. Então, eu vou jogar fora esse efeito e agora repare. Eu vou clicar uma vez na linha do preenchimento e agora com o preenchimento em foco, eu vou no menu FX e vou escolher novamente o efeito zigue-zague. E agora o efeito modifica apenas o atributo que está em foco. E eu vou confirmar OK. E quando aplicamos um efeito em um atributo individualmente, o efeito fica dentro do atributo. E clicando no triângulo ao lado do nome, abrimos o atributo e vemos o seu efeito individual. E aqui uma dica. Eu vou segurar a tecla Option no Mac ou a tecla Alt no PC e com a tecla pressionada eu vou arrastar uma cópia desse efeito para dentro do contorno.
Repare que aparecem esses triângulos pretos, indicando que o efeito será posicionado dentro do atributo. Eu vou soltar aqui e, abrindo o contorno, vemos que agora ele também tem o seu efeito individual. E como eu fiz uma cópia, por enquanto eles são iguais, mas eu vou clicar no nome do efeito e vou modificar, por exemplo, diminuindo o tamanho e o número de cristas. E aqui embaixo eu vou escolher pontos suaves. E vou confirmar, OK. E tem mais, os atributos do painel Appearance também seguem uma ordem de empilhamento. Nesse momento, vemos que o contorno está em cima do preenchimento. Mas eu posso arrastar o preenchimento aqui para cima do contorno. E aparece essa linha dupla, indicando onde o atributo será posicionado. E eu vou soltar aqui. E agora temos o preenchimento em cima do contorno. Aqui embaixo, eu vou aumentar a espessura do contorno para 60 pontos. E para terminar, uma última dica. Experimente também aplicar múltiplos efeitos. Por exemplo, eu vou passar o efeito do contorno para dentro do preenchimento. Interessante. E mudando a ordem de empilhamento dos efeitos, temos outro resultado. A brincadeira não acaba. Eu vou editar novamente um dos zigue-zagues e as possibilidades são infinitas. Eu vou confirmar e agora é com você. Divirta-se!